Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 17 de julho. Ibovespa terminou o pregão com candle de indefinição, uma queda de 0,14%, quase que estável, vamos dizer assim. Mas o fato é que para mim o Ibov está iniciou um movimento de baixa. Esse movimento de baixa ganha mais corpo, uma chance maior desse movimento vir para baixo, 55 mil pontos, se perder a mínima desse pregão, 55.237. Porque isso configuraria aqui no gráfico de 60 minutos, queda que a gente tinha comentado de perder aqui, a chance maior de perder essa mínima, até fez isso, mas dentro de uma volatilidade maior do dia, conseguiu reverter isso, mas se perder isso aqui, realinharia o Ibovespa para baixo. Então, e é o que teria uma característica maior aqui nesse momento de movimentação para baixo. Para trazer o Ibov com um cenário mais positivo, seria algo contrário, a superação da máxima do dia de hoje, um pivô de alta ali no G60, mas mantendo o Ibovespa ainda esticado um pouco mais para cima, onde teria resistência muito próxima em 56.747 até 57.100. Então são os próximos níveis de resistência que estariam muito próximos se conseguir superar essa máxima. Então um caminho um pouco mais apertado aí para cima no Ibovespa e dentro do que fez no pregão de hoje, para mim ainda está um pouco mais para baixo o índice Bovespa. PETR4 no pregão de hoje apresentou alta de 1,29%, não perdeu a mínima do pregão anterior, o que abre espaço para se trabalhar com stop de proteção aqui embaixo, abaixo da mínima de hoje, que foi de 19,12. Levando-se em consideração também que o ativo está em zona de resistência proporcionada por topos anteriores no gráfico semanal, seja ela ali na faixa dos R$19,70 até os R$20,16. Então essa faixa de resistência para Petro. Compra, não vejo alternativa, pelo menos de swing trade nesse momento, com relação risco-ganho favorável. No máximo, como eu já disse na última videoanálise, trabalhar na ponta vendedora, caso ela venha gerar alguma sinalização um pouco mais forte de queda aí a partir do próximo pregão, preferencialmente perdendo essa sequência de mínimas ascendentes, ou seja, perdendo os R$19,12. Vale 5. Vale 5, dentro também do que nós mencionamos, davam a impressão de ser um gap de exaustão, considerando aqui alguns gaps ainda em aberto, e aqui esse seria o último, com um movimento um pouco mais prolongado para cima, ela vai lá e fecha, então um gap de exaustão, fechou em 28,16, um pouco abaixo da máxima ali que representa um suporte para o gap. Então também iniciando um movimento de baixa, onde vai ter suporte agora na ação na faixa dos R$ 27,95, depois disso em torno de R$ 27,34. São os dois níveis de suporte para Vale 5, que também iniciou aqui um movimento de baixa. A perda da mínima do pregão de hoje reforça ainda mais esse movimento de baixa, monta um pivô de baixa no G60, num gráfico intraday, e aumenta a chance desse movimento vir a buscar valores mais baixos aí. Primeiramente um valor bem testado ali na faixa de 27,82, um pouco abaixo do primeiro suporte que mencionei, e aí depois aquele gap ali que ainda continua em aberto na faixa de 27,32. VLID 3, encerramos a posição comprada porque ela quebrou a sequência de subida aqui da operação, ela vinha fazendo ali candles ascendentes, terminou quebrando essa sequência, perdeu a mínima do último pregão, 38,03, então saímos em 38,02, essa operação, como ela não fluiu forte para cima, até tentou e não foi muito longe, trouxe aqui um ganho de 0,56% na operação e no capital cresceu em 0,15%. Então, a operação mais que não fluiu e a gente resolveu sair aí no primeiro sinal negativo dessa movimentação atual da VLID 3. Olhando ainda para a compra, arriscando um pouco mais, a gente teria aqui a SUSB5, que não tem uma tendência definida nesse momento. A ação basicamente vai respeitando esses dois níveis que eu acabei de traçar com essas linhas horizontais. Fez um movimento de baixa e aqui seria a tentativa de pegar um fundo aqui ascendente, com uma compra aí, ela até já gerou uma sinalização de alta ali no gráfico de 60 minutos, e aí se fosse aguardar algo mais seria a superação de 8,49, tentando pegar um próximo movimento de subida, com a expectativa que venha romper essa zona de resistência iniciada aqui em 8,82 e até a faixa de 8,89.
Então essa seria a zona de resistência. Então essa seria a expectativa. Se chega aqui, dá algum indício de enfraquecimento desse movimento de alta, possível saída da posição comprada na SUSB5. O outro ativo também num formato que não tem uma tendência definida, ou seja, não tem uma tendência de alta apoiando a compra, essa aqui é um pouco mais ousada porque tem uma tendência de baixa, a TOTS 3. A TOTS 3 vem nessa tendência de baixa, mas considerando ali a tendência de alta de médio prazo, já fez uma boa correção no gráfico semanal, trabalhando no nível de suporte do gráfico semanal, e aqui apresentando alguma sinalização de força por parte dos compradores, aqui no gráfico intraday se sustentando acima desse suporte. Então uma primeira alternativa de entrada, sendo um pouco mais ousado dentro do que eu já mencionei, para um perfil mais arrojado, superação dos 37,48 seria uma entrada. E a outra possibilidade na superação de 37,72. Uma chance de entrada nesse ativo, logicamente tem que monitorar de perto a operação, visto que ainda está indo contra a tendência, na expectativa que essa tendência se reverta, principalmente no decorrer da próxima semana, já venha superar a máxima da atual semana, que é de R$ 38,05. E para a ponta vendedora, eu estou monitorando vários ativos, mas vamos lá, eu já comentei alguns no pregão passado, CEMIG 4 seria mais também contra a tendência, ativo com movimento prolongado para cima, um sinal de perda de força ali na subida, dependendo do que fizer no início do próximo pregão, pode trazer uma alternativa de entrada, perdendo esse 18,07, melhor ainda se for um candle um pouco mais forte de baixo. Ela até teve um candle aqui no pregão passado forte de baixo, mas nem fez nova mínima. Então o ideal é que tenha algum candle um pouco mais forte de baixo, faça uma nova mínima para buscar aí uma venda em CEMIG 4 contra a tendência. Nesse mesmo formato aí contra a tendência, eu ainda estou monitorando, já mencionei na última videoanálise BRFS3, na mesma expectativa de ter um movimento contrário a toda essa subida, principalmente do gráfico semanal. A PETR4 já falei, BBAS3, também ela perdeu a mínima do pregão passado, mas sem apresentar nenhuma força para baixo. Eu monitorei o início do pregão desse ativo, mas até num gráfico de menor periodicidade, inferior a 60 minutos, e não tive, vamos dizer assim, um sinal mais claro de queda, por mais que tenha perdido a mínima do pregão anterior, e eu optei por ficar de fora. Então, da mesma forma, eu fico monitorando aí um novo sinal de baixa que venha, por exemplo, a perder 27,02. A outra também, além de BBS3, CEMIG 4, a própria CESP6 e CROT 3, que é a última aqui, CROT 3, já gerou um sinal de baixa, queda de 2,37% nesse pregão, a tendência é de alta, mas com um sinal de enfraquecimento dessa tendência, é um sinal que dá indício de enfraquecimento dessa tendência, e seria uma alternativa de entrada, seja nos R$ 60,50, trabalhando com stop aqui um pouco para cima de 61 em torno de 61,76, ou um pouco mais ali acima de 61,59 preferencialmente, ou aguardando alguma subidinha aqui no preço e vendendo logo na sequência no decorrer do próximo pregão, visto que caracterizou aqui uma chance maior de iniciar um movimento de queda na CROT. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.